observações. O que você tem feito com a casca de algodão da sua algodoeira? Destinado para tratamento de gado, deixado na lavoura, deixado no campo? Eu vou mostrar para você nessa videoaula o quão importante é você destinar esse recurso para a cogeração de energia e tornar a sua algodoeira eficiente e até mesmo autossustentável, buscando o processo da verticalização do agronegócio. Meu nome é Wellington, eu sou o CEO da Valtuel Engenharia e nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas opções rentáveis para ser feito com a casca de algodão e com a melhoria do seu processo. Vamos lá? Observar várias situações onde poderia ser transformado grandes resultados. E resolvi juntar algumas dessas informações, reuni-las para essa breve apresentação que eu vou compartilhar com vocês. O propósito, algodoeiras eficientes ou eficiência energética nas algodoeiras. Então nós temos a cogeração de energia, que é um fator importante que nós vamos abordar com a casca do algodão. O que você faz com a sua casca de algodão? Eu vou mostrar para você que você pode fazer muito mais. A secagem e umidificação da pluma, a umidificação do caroço, que não é um parâmetro muito utilizado por outras pessoas. Isso são propósitos de eficiência energética na algodoeira. Porém, neste momento, nós vamos focar na questão da cogeração. Ok? Então, usinas autossustentáveis, geração de energia com casca de algodão. Aqui eu criei um fluxograma do meu entendimento e das minhas observações na algodoeira. Do que nós entendemos, o que nós observamos nas algodoeiras. Você tem a casca do algodão que é gerada dentro da algodoeira. Então, numa primeira fase, você vai montar uma infraestrutura, que é o que normalmente as empresas estão buscando fazer, comprando uma briquetadeira, montar uma infraestrutura para receber essa casca de algodão e briquetá-la no processo. Ok? Então você tem briquetar, tem o briquete, você tem mão de obra para ensacar esse produto, você tem que paletizar, usar a empilhadeira, conduzir esse material para um galpão e estocar esse material. Depois você tem uma fase 2, onde você precisa de uma mão de obra de escritório para trabalhar uma venda desse produto, recepcionar caminhões, mão de obra para carregar, mão de obra de balança e destinar esse resíduo. Desculpa. E aqui um propósito diferenciado, que é você destinar essa casca de algodão para uma central térmica do jeito que ela sai da algodoeira e entra num processo de cogeração. O mercado da casca de algodão dentro das algodoeiras, isso foi marcado por muito paradigma. Muitas empresas se aventuraram nesse mercado apresentando soluções que não funcionavam, sistemas para combustão de casca de algodão, e devido à sua condição, a sílica que ela tem, ela não queima facilmente da maneira com que outros projetos queimam outros tipos de resíduo, o cavaco, por exemplo. Então a sílica é um material muito prejudicial nesse processo, e diante de muitos problemas criou-se um paradigma que casca de algodão não queima em caldeira. Esse paradigma está errado. Isso depende de uma máquina especial que foi apresentada na aula anterior que eu coloquei. Ok? Então nós temos, com o uso da casca, nós temos uma central térmica que vai gerar o vapor, vai mandar para uma geração de energia elétrica, vai mandar o vapor para fazer a umidificação da pluma com um baixo calor, com a temperatura
menor, vamos fazer a secagem e ainda podemos fazer a umidificação do caroço. Muitos não fazem umidificação do caroço, falam que isso é problema, que isso é quebra de contrato, que já viu muitos problemas. Muitos problemas ocorrem no agronegócio porque não dão chance para a engenharia e optam pelo preço. Então existe solução para umidificar o caroço. Se o caroço pode ser umidificado numa margem de 8,5% e você sai com o caroço do processo com 5%, olha o quanto você está perdendo comercialmente por não umidificar esse caroço. Existem muitos que não umidificam, existem muitos que umidificam. Existe controle, existe automação, existe processo para transformar isso em realidade. Você aumentar o seu ganho, ok? Então aqui nós temos uma central distribuída de energia criada aqui dentro. Então resolvemos fazer um estudo. Então nós temos aqui uma produção de 60 fardos hora, um peso médio de 200 kg, com 5% de casquinha, em torno de 22 horas, 30 dias do mês, 6 meses. Então nós temos aqui essa quantidade de casca gerada em um processo hipotético que se assemelha a um outro qualquer. Então nós temos um módulo de geração de energia que foi avaliado, que opera com pressões baixas de caldeira. Nós temos turbogerador que opera com 21 kg e nossa empresa tem também uma tecnologia que é um motor a vapor que trabalha com pressões de 10 kg. E através de módulos dessa unidade, desse motor, nós podemos gerar 187 kWh de energia com a casca do algodão, ou seja, incinerando essa casca de algodão numa caldeira apropriada para esse fim, essa casca se transforma em energia. Então, nós teríamos um consumo estimado de 567 kg por hora para fazer essa operação, que é menor do que os 600 kg daquela produção que nós acabamos de ver, ok? Então, quais sistemas nós escolhemos aqui para fazer uma comparação? O motor a vapor, que é um produto que a gente tem, uma termoelétrica com capacidade de 1 mega e uma briquetadeira. Qual investimento é o melhor para a algodoeira? É sobre isso que nós vamos focar esses próximos minutos. Então nós temos aqui o conjunto gerador de energia que produz 187 kWh operando por 6 meses. Por que eu coloquei 6 meses? A possibilidade de operar esse equipamento no pós-safra, usando casquinha ou usando biomassa de área de reflorestamento. Ou seja, nós estamos propondo com esse estudo que as algodoeiras pensem que, além de operar a caldeira durante o período da safra e ficar com esse equipamento parado por 6 meses ou mais até a próxima safra, você pode fazer com que esse equipamento te gere valor. Então, esses próximos meses que esse equipamento ficar parado, ele pode ser transformado em energia elétrica. Pode botar essa máquina para funcionar, colocar um operador e transformar isso em energia elétrica. Isso é viável de ser feito em função de alguns módulos desse equipamento que pode ser colocado. Então, consideremos aqui energia efetiva gerada 187 kWh a um custo estimado de 47 centavos por 22 horas diárias por 30 dias por 6 meses. Esse equipamento gera um retorno imediato de R$ 348.044 na sua operação em 6 meses. E ele somente ocupa uma área de 2,5 metros por 2,5 metros. Então, vamos ver uma receita líquida estimada desse equipamento. A energia efetiva que ele vai gerar, 187 kWh, produzido com esse custo unitário, nós vamos ter 348 mil. Uma manutenção que esse equipamento vai gerar depois de 6 meses de operação. Aqui nós colocamos um custo aqui que ele vai fazer a manutenção por 1 ano. Então, em 6 meses você não vai ter uma manutenção. A manutenção dele é anual. Então colocamos aqui essa verba de manutenção e uma receita bruta, que é o custo dessa manutenção,
do gerador, consumindo esses 600 quilos de casca. Então, subtraindo do valor total que ele vai gerar, nós subtraindo o custo da sua manutenção, nós temos 329.544 de receita líquida gerada nesse processo, onde ele vai estar usando a casca do algodão que seria usada para tratar do gado, ok? Então, essa é a avaliação com esse equipamento. Vamos ver um estudo aqui relacionado à briquetadeira. A briquetadeira tem sido uma alternativa muito usada, e eu vejo que um comprou, outro vai e tal, e resolvi fazer um estudo sobre isso. Uma briquetadeira tem instalado nela 79 kW de potência que ela vai consumir. Então, ao pegar esse custo unitário, essa demanda unitária de energia multiplicado pelo custo unitário, vezes os 22 dias, vezes 30 meses, vezes 6 meses, essa máquina vai consumir R$ 147.146 de energia elétrica para ela operar, para te entregar um valor. Então isso é o custo operacional dessa máquina, só na energia elétrica. Então, somamos aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Somamos aqui o custo, né, a demanda de energia da máquina, o custo unitário que ela tem, o custo hora e a sua demanda de energia numa safra, a sua demanda de energia numa safra. E aqui eu coloquei despesas que devem ser consideradas dentro de um processo administrativo. Então, essa briquetadeira, ela gera uma manutenção, que ela é avaliada hoje entre os produtores, R$60 mil de manutenção a cada 6 mil toneladas, né? Parece que é 6 mil toneladas de casquinha briquetada. Ela gera manutenção. Você tem que levar em conta que dentro do processo produtivo existe mão de obra envolvida. Você precisa de mão de obra, de um colaborador, aqui um custo hipotético de um colaborador envolvido com o processo. Um percentual de mão de obra administrativa, porque você tem que interligar, fazer ligação, fazer esse intercâmbio entre o consumidor com o produto que você tem, por exemplo, na cooperativa. Então, o consumidor e o cooperado precisa de gente para trabalhar isso. Então, esses custos são estimados por 6 meses. O percentual de manutenção de balança, porque você vai utilizar a balança nesse trâmite. O percentual de combustível de empilhadeira, porque você precisa de empilhadeira que usa gás, usa manutenção para fazer essa movimentação disso aí. Ao somar esses custos todos aqui que nós temos, chegamos aqui numa estimativa de R$ 264.786. É um valor muito alto. E você tem uma receita bruta, que é o custo da energia elétrica, né? Somado com o custo da manutenção. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos o valor do briquete que é vendido, a mesma quantidade que nós consideramos no início, vendida por R$ 130 a tonelada, ela supostamente apresentaria essa receita aqui para o produtor. Porém, dessa receita eu tenho que subtrair toda essa despesa que essa máquina me gera. Então, no final dessa avaliação, essa máquina me dá apenas R$ 27 mil de resultado líquido. É o que essa máquina me dá. Porque a despesa para a sua operação e o seu custo operacional é um custo alto. E isso, aparentemente, não é levado em conta. Ok? Então, vamos fazer uma análise com uma termoelétrica. Uma termoelétrica, aqui nós estamos considerando uma termoelétrica, o custo operacional, né? Para a gente também não apontar o custo. Se nós operarmos uma termoelétrica por 24 horas, nós temos que considerar operadores de caldeira. Então, considerei aqui 4 operadores de caldeira trabalhando por esse período de operação de safra.
uma mão de obra, uma verba administrativa, uma manutenção dessa termoelétrica e um percentual de manutenção de balança. O que nós vamos fazer com esse percentual de manutenção de balança aqui? Percentual de manutenção de balança. Eu acho que esse valor aqui ficou perdido aqui nesse assunto. Percentual de manutenção de balança. Tá. O percentual de manutenção de balança aqui que eu me referi é o seguinte: considerando que ela pode trabalhar, ela não vai consumir somente casca de algodão, porque uma termoelétrica vai ter uma demanda muito alta. Então ela vai consumir também cavaco. Então você vai trazer cavaco, e por essa razão nós temos aqui, ó, havíamos esquecido, desculpa. Vamos lá, vamos dar sequência. Total bruto numa entre safra 143.760. Geração efetiva de 1 mega, ela vai gerar 2.030.000 de receita. Ok? 2.030.000. Aqui nós estamos considerando que nós estamos comprando o cavaco. Aqui nós temos o valor do cavaco, ok? O valor que nós estamos comprando do cavaco, as despesas do operador, a despesa administrativa, a manutenção e o percentual de balança. Que se nós estivermos trazendo o cavaco para dentro da OBS para complementar a capacidade da usina, então nós vamos usar também a balança. Então colocamos aqui esse custo aqui de balança. Total bruto dessas despesas: geração efetiva, saldo da receita líquida R$1.223.000, considerando esses mesmos valores unitários aqui que nós iniciamos o assunto. Isso nós montando uma termoelétrica. Desculpe. Então aqui nós temos a receita líquida aqui projetada com o uso da briquetadeira. Então nós temos a briquetadeira que consome R$147.146 num período, a mão de obra envolvida com a briquetadeira, total das despesas da briquetadeira, o custo da venda do briquete feito com a casca e a receita líquida, que seria a subtração desse saldo. Pego tudo aqui que está me gerando de receita, subtraio das minhas despesas totais. Eu tenho R$38.745.000 de receita, ok? Agora vamos fazer uma comparação entre o motor a vapor e a briquetadeira. O motor a vapor vai te dar uma receita líquida na safra de 292.888. É uma receita que ele vai te dar. Um equipamento simples, compacto, que você vai gerar isso de receita. Então, quando você faz esse comparativo com a briquetadeira, com o resultado da briquetadeira, ela está te dando apenas 38.000, porque o resto está sendo empatado na despesa da sua operação. Então, nós temos uma diferença de 87%. E se nós destinarmos essa casca para a cogeração de energia do jeito que ela sai, o resultado financeiro é ainda muito maior do que o resultado que se propõe com a briquetadeira, porque a casca sai do jeito que ela vem da tubulação da algodoeira, ela já entra dentro do sistema de combustão e queima do jeito que ela vem, sem precisar de nenhum processo adicional, ok? E isso graças a um tipo de projeto especial que nós desenvolvemos. Então, a receita com motor a vapor sobe para 87%. Então, nessa situação, é bem provável que a vaquinha vá para o brejo. Aqui fizemos um resumo com a implantação.
A implantação do motor gerador vai nos custar um investimento de R$ 527.199. A geração de valor em 6 meses de operação vai para 292.888. Um payback seria de 1,8 safras para a gente pagar esse equipamento com o que ele gerar de energia. Nós estamos falando de um vapor dedicado a esse equipamento. Então, assim, estamos falando do que nós podemos gerar de energia com a casca e tendo esse equipamento anexado ao algodoeiro. Então, nós temos uma avaliação que pode ser: eu já tenho uma caldeira na algodoeira? Tenho. Essa caldeira tem uma sobra de vapor que eu posso utilizar uma cogeração através do projeto do motor a vapor? Se ela tiver sobra de vapor, eu posso usar a mesma caldeira e tocar esse equipamento. Então ele não faz combustão da casquinha, precisamos da caldeira. Então, se a caldeira está preparada para queimar a casquinha, ótimo. Se ela está queimando o briquete da casquinha, nós estamos gastando dinheiro para poder gerar um produto. Aí entra a quebra do paradigma. Então o objetivo é concluir que o paradigma foi criado, criou-se mais despesas para poder se livrar dele. Se nós utilizarmos essa caldeira, esse equipamento na safra e fora da safra, gerando com fazendas, existem fazendas que têm áreas de reflorestamento, então ela pode trazer o cavaco para fazer essa combustão na caldeira ou até mesmo queimar a lenha. Então nós podemos usar essa caldeira parada, que ficaria parada por 6 meses ou mais, e gerar energia nesse período. Eventualmente, que com a algodoeira parada, a minha capacidade de fornecer vapor para uma unidade de geração de energia elétrica é maior. Então eu posso ter mais de um módulo desse, que pode ser analisado. Então eu posso ter, por exemplo, 2 módulos desse, se eu tiver a caldeira dedicada só a ele. Então eu consigo ter resultado se eu tiver uma área de reflorestamento dentro da fazenda. E se eu funcionar continuamente, do início da safra ao final, eu pago esse equipamento com os valores que ele vai gerar, eu pago em menos de um ano, são 10 meses. Fazendo a mesma analogia com a briquetadeira, eu tenho um investimento de implantação de R$500 mil, né? Há quem diga que é mais, que soma mais 30 mil por outros parâmetros. Tenho a geração de valor que essa máquina me dá. Isso me dá um payback de 13 safras. Eu preciso de 13 safras tendo esse resultado financeiro aqui para poder pagar esse equipamento de R$500 mil que eu vou comprar. Por quê? Eu gasto muito com ele para me dar uma receita muito baixa. Então, no meu ponto de vista, isso é uma análise inviável de investimento. É muito mais viável destinar o resíduo in natura para uma combustão, uma cogeração, do que usar essa estratégia. Essa estratégia está me consumindo esforço, mão de obra, desgaste, muito envolvimento, infraestrutura que eu tenho que montar para me gerar o que de valor? R$38 mil, que é muito baixo. Então, se eu considerar que isso é a minha receita, eu vou pagar esse investimento em quê? 13 safras. E só funciona 6 meses por ano, ao passo que do outro lado, com uma cogeração, eu posso gerar energia o ano todo, ok? Então vamos dar mais um passo. Aqui nós temos a termoelétrica. Uma termoelétrica hoje nós conseguimos oferecer para o agronegócio uma termoelétrica com uma caldeira nova que funciona a cavaco, full time, trabalha 6 meses, 7 meses, pode trabalhar um ano sem até parar, para uma parada anual. É possível com ajustes técnicos com esse equipamento. Então nós fornecemos uma caldeira nova com um turbo gerador de 1 mega reconstruído, todo revalidado, com garantia, por R$3.850.000. Nós conseguimos colocar esse projeto para você hoje. Esses são dados para hoje, no dia da publicação desse nosso vídeo, ok? Hoje são dia 7/5, são 23 horas
e 54 minutos e eu dedicando aqui essa gravação para vocês. Então vamos lá. Se nós instalarmos uma termoelétrica com 1 mega, considerando os mesmos dados, usando toda a casquinha gerada no período da safra, queimando toda essa casca, nós temos uma receita gerada que vai para 1.886.000. Se nós operarmos essa termoelétrica o ano todo com uma área de reflorestamento, trazendo o cavaco e mantendo a continuidade desse processo, nós teremos mais os próximos meses mais 1.223.000. Isso faz com que esse projeto se pague em menos de um ano. Os investimentos são maiores, os resultados são maiores e ela se paga em um ano se ela operar continuamente com a receita que ela gera. Então nós estamos fazendo apenas receita, pagando a conta com a receita. E a briquetadeira em 13 safras. Então aqui nós fizemos um resumo desse estudo. Um gerador a vapor, que é um motor a vapor, ele vai se pagar em 2 safras. Uma termoelétrica vai se pagar em 2 safras. E uma briquetadeira para briquetar a casquinha, para comércio, para tratar do gado, vai demorar 13 safras para se pagar com o resultado que ela gera. É muito demorado, é muito tempo. Então, nós percebemos que nós temos alternativas muito mais rentáveis para destinar a casca do algodão do que tratar do gado, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês um projeto de implantação de um motor a vapor. Aqui nós temos uma caldeira que funciona, né? Nesse projeto ela funciona com 10 kg e eu instalo do lado da caldeira a minha central de geração de energia. E com essa central de geração de energia nós podemos gerar 187 kWh. Uma central, uma unidade, um skid. Pode montar mais de um, depende da capacidade da caldeira, ok? Aqui uma outra vista, nós temos aqui o conjunto de equipamentos, né? Um desenho que tem cotas e dá para você ter a noção de que isso não tem uma ocupação significativa dentro do processo. Aqui nós temos uma termoelétrica, uma caldeira que vai trabalhar com casquinha. Então você percebe aqui, esse galpão tem uma tecnologia desenvolvida nele, que essa rosca que nós estamos vendo bem aqui, ó, aqui nós temos uma rosca. Essa rosca se movimenta e conduz o material para o centro do galpão, que por sua vez sobe por essas esteiras, né? Sobe por essa esteira e vai alimentar a moega, totalmente automatizado, e essa moega vai alimentar a caldeira. E aqui nesse canto nós temos uma turbina montada aqui, ok? Então esse é apenas um projeto, uma demonstração de um projeto. Aqui uma outra vista da caldeira montada, né? Aqui a turbina, os seus conjuntos e uma usina de 1 mega. Tá? O barracão para alimentar, abastecer pode estar abastecido com a casca, por exemplo. A casca pode vir in natura e encher dentro do galpão, ou ela vai direto para a caldeira para consumo online. Está produzindo, está mandando. Então o ideal é mandar para cá, porque a gente tem um pulmão. Esse pulmão vai estar misturando cavaco com casca de algodão. Aqui um layout, é uma imagem que tem aí na internet, um layout de um processo de recebimento do cavaco. Você vem com o cavaco, descarrega pelo caminhão, coloca numa moega uma moega de recepção. A moega nós temos aqui para esteira e daqui nós vamos para o alimentador da caldeira. Então isso aqui é um exemplo de processo. Existem vários que podem ocorrer dessa mesma natureza. Bom, encerramos aqui essa demonstração. O vídeo está aí para você rever. Espero que tenham gostado desse vídeo, dos esclarecimentos. Na sequência nós vamos falar de outros temas
vou abordar o tema de por que o seu algodão não é umidificado no algodoeiro. Eu vou mostrar para você. Numa próxima aula nós vamos abordar esse tema. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, ative a notificação. Se gostou do vídeo, dá um like. Se tem alguma ponderação, faça a ponderação. Nós vamos querer ver para a gente aprimorar esse processo junto, ok? Valeu, muito obrigado. Saudações.